bom dia. A Livraria Portão trabalha com livros de desenvolvimento de potencial e equilíbrio emocional com amparo na fé cristã. E a dica de hoje é o livro Renovação da Mente. A mente ela é responsável por perceber o ambiente que a gente vive, ela motiva também as nossas emoções e motiva as nossas vontades. As pessoas que a gente convive, elas influenciam diretamente o nosso comportamento. Então, uma dica de desenvolvimento de potencial é a gente se aproximar de uma pessoa que seja modelo. E hoje eu queria trazer o exemplo de uma pessoa que pode contribuir ricamente com o nosso comportamento e o nosso desenvolvimento, que é Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo tem vários exemplos assim das maneiras como ele reagia às situações, e é isso que eu quero falar um pouco hoje. Ele foi rejeitado e não sentiu a dor da rejeição. Então ele veio para um povo, esse povo não recebeu ele, pelo contrário, perseguiu ele até a morte. E ele não sentiu essa dor de ser rejeitado. Como eu sou traído e posso ter atitude de compaixão? Aconteceu com Pedro. Pedro negou Jesus e na primeira oportunidade, Jesus chama Pedro, envolve Pedro no projeto de novo e vamos seguir, vamos em frente. Outra coisa, como eu lido com as pessoas estando numa posição, numa hierarquia, numa posição superior e trato todos com simplicidade. Jesus Cristo, ele tinha autoridade, ele tinha poder, ele era importante, mas lidava com todo mundo de uma forma simples, né? Como é que eu faço para não ser impulsivo? Para não julgar as outras pessoas, ser imparcial e conseguir ensinar coisas ricas para elas, né? Aconteceu naquela situação que os fariseus chegaram com uma mulher adúltera e disseram assim: olha, julga essa situação então, já que tu é o Filho de Deus. E Jesus, então, ele escreveu na areia e ele trouxe uma resposta, então, para os fariseus que foi: olha, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Os fariseus foram embora. E para a adúltera ele disse: olha, vai e não peques mais. Então, ali ele conseguiu ser imparcial, ele pacificou e ele trouxe uma novidade de visão para todas aquelas pessoas. Como eu treino uma equipe? A gente tem muito a aprender com Jesus quando a gente vê a maneira que ele ensinava os seus discípulos, a maneira que ele demonstrava os ensinamentos para os discípulos e também a maneira com que ele oportunizava os discípulos a praticarem os ensinamentos. Então, com Jesus, a gente tem formas assim muito ricas de aprender. E a coisa que mais eu admiro em Jesus é a mente de mestre que ele tinha, a mente de professor. Porque ele, por exemplo, estava numa escada, sim, ele estava lá em cima. E quem está lá em cima, ele enxerga tudo, ele tem a visão. Mas o comprometimento dele era de pegar todas as pessoas e ajudar elas a subirem esses degraus. Para elas entenderem o que estava acontecendo no coração delas, para elas entenderem qual era o potencial que tinha dentro de cada uma delas. Então Jesus sempre se humilhava para ajudar cada um a subir esses degraus, para que todos pudessem alcançar essa mesma visão, né? E isso é muito rico, né? Nas experiências e na forma com que Jesus lidava com todas as coisas. Ele tinha um objetivo bem definido na vida dele e ele gastava a sua vida em função desse objetivo. E isso é muito importante para nós também. Além de Senhor e Salvador, Jesus é uma pessoa fantástica, assim, para a gente se aproximar e aprender princípios riquíssimos de como ele vivia e como ele interagia com as pessoas. E isso é o que esse livro faz. Renovação da mente. Aqui a gente vai aprender características de como enxergar o mundo da maneira com que Jesus via. A gente entende que Jesus foi um sucesso e a gente passa a entender como eram os mecanismos de comportamento dele, de reações, de pensamentos, e a gente tem uma oportunidade, então, de viver a vida de uma forma diferente, aperfeiçoada. Então é isso que esse livro traz para nós.
Renovação da Mente. Esse livro tem à disposição aqui na Livraria Portão. Aqueles que têm interesse de compra, entrem em contato com a gente. Tem o telefone aqui no YouTube, no Face. E eu já deixo um convite aqui, que é na terça-feira à noite, às 21 horas, a gente vai fazer um bate-papo sobre esse livro. E a gente vai aprofundar alguns capítulos deste livro, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a riqueza que tem dentro dessa literatura, que é o Renovação da Mente. Tá bom? Agradeço a todos que assistiram, que Deus abençoe vocês e até breve.